a condição do humano é nascer só, viver só e morrer só. Só você sente a fome que você sente. Só você sente o gozo que você sente, a angústia que você sente. Isso é da estrutura subjetiva e, enfim, social do humano. Estamos juntos, porém indissoluvelmente separados. A solidão é um sentimento muito mais amplo, assim, ela muda não só o que se passa na nossa cabeça, mas ela muda a forma como eu vejo o mundo, né? A minha solidão não é imposta, não me foi imposta, eu escolhi ela e eu me divirto com ela também. Mas eu também gosto de viajar com os meus amigos, de fazer arruaça, brincadeira, de cozinhar em grupo. Mas tem horas que eu gosto de ficar sozinho, é divertido também. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. O que pode ser benéfico também pode se tornar totalmente prejudicial quando levado ao exagero. Somos seres sociais e isso faz parte da nossa existência, até mesmo como forma de sobrevivência. Estar sozinho é dolorido, silêncio não precisa alimentar os fantasmas. Nem sempre o quarto escuro te puxa mais profundo, nem a sala vazia precisa ser fria. Quando falamos em solidão, a primeira impressão que nos vem à tona é o sentimento de abandono, de rejeição, e nos perpassa a imagem do ser solitário, do viver só, do estar só. Somos seres sociais com estruturas humanamente complexas, envoltas por relações sociais, desenvolvidas com base na necessidade humana de interagir com os seus e assim atuar no mundo, cada qual com seu jeito de percepção de vida. A solidão é definida quando há uma situação onde a pessoa está sozinha e o fato de estar sozinho traz algum tipo de sofrimento psíquico. E o conceito de solitude ele vem muito da ideia de você conseguir se abastecer de novidades, de coisas que despertam a sua atenção, de prazeres, de forma autônoma. Mas, obviamente, que isso não implica em não se relacionar com outras pessoas. Essa solitude, esse estar só, não é vivido para você como uma condição do humano. É vivido como, nossa, algo me falta, eu tenho um buraco dentro de mim. O que eu vou por aqui? E a nossa cultura, ela também educa a gente dessa maneira, né? A gente diz, ixi, essa criança brinca muito sozinha, qual é o problema? Vem aqui. A adolescência é uma cola com o grupo e com o outro, de tal forma que você vai na festa, mas você vai no banheiro com a amiga. Você vai fazer o ritual da corte, do flerte com a amiga. Você vai fazer a intriga e as alianças com a amiga. E com os amigos, você vai ficar numa rodinha. Isso, a lógica adolescente, a lógica teen, pré-teen, infantil, a gente está sempre buscando amalgamar. De alguma forma, a nossa cultura não lida bem nem com a solitude, nem com a solidão. Eu sou de uma família de 9 irmãos, então o coletivo é enorme. E aí depois fui para a vida religiosa, onde a gente diariamente convive em comunidade. E essa dimensão da solidão, eu sempre penso e tem assim, eu acho que a gente vai crescendo e vai amadurecendo com relação a isso. E eu entendo assim que a solidão, ela é intrínseca à condição humana. Assim como ocorrem outros sentimentos, né? Na alegria, na angústia, na amorosidade. E aí uma das coisas que assim, eu tenho pensado muito, mesmo tendo a experiência comunitária, família grande, depois morando sozinha, nós temos que normalizar a solidão. Ela é extremamente importante para o ser humano, pelo menos para mim. Quase tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Com a solidão não é diferente. Tudo é questão de equilíbrio. O fato é que todos nós precisamos de momentos de solidão, de estar só. Trata-se de uma necessidade de nos reencontrarmos com nós mesmos, de promovermos o nosso crescimento interior
e até para trabalharmos e avaliarmos a nossa maturidade emocional. Por que é muito importante poder estar só? Para poder pensar, refletir, avaliar, julgar, conhecer, realmente e cada vez mais fazendo uma relação com a realidade. Não a realidade compartilhada, que muitas vezes ela é falsa. A realidade compartilhada e testada e avaliada. Isso é ciência. Considerando a importância de estar só, ou seja, do direito à solidão, a Constituição Federal abarcou no rol de direitos e garantias fundamentais, mais precisamente no inciso 10 e do artigo 5º, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Entende-se que a vida privada consiste na caracterização da vivência em um âmbito restrito, composto por familiares, amigos, enfim, pessoas mais próximas de alguma forma que participam ativamente da vida, da nossa vida. Já a intimidade é algo mais resguardado. Como diz a própria nomenclatura, é íntimo, inerente tão somente à própria pessoa. A intenção é impedir ou atenuar as intervenções externas na vida íntima e privada, consistindo no direito de ser deixado só, ou seja, no direito à solidão. Eu diria assim, se você não consegue estar só, que é da sua condição, eu não sei se você vai saber de fato estar com. É paradoxal, mas é isso mesmo, né? Porque senão você não está com o outro, você não escuta o outro. Então é muito importante a gente também conseguir poder ficar só e ao mesmo tempo poder calar o que a gente é e a nossa própria pulsação para receber a pulsação do outro. É muito importante a gente normalizar todos os sentimentos, todos eles são importantes. A ira, a raiva, a solidão, a alegria, porque somos nós, somos humanos, né? E aí eu sempre lembro aliás, o autor que eu gosto demais, que é o Guimarães Rosa, né? Que ele fala nessa dimensão da vida, né? Que ela é um esquenta, esfria, e o que ela quer de nós é coragem. Então é um pouco essa dimensão da coragem de olhar para si mesmo, de olhar para os sentimentos, de olhar para a solidão e perceber que a solidão é muito boa para o crescimento da gente e também para as relações com as outras pessoas. Eu gosto de surfar, por exemplo, eu fico às vezes sentado na prancha e é um momento que eu estou refletindo comigo mesmo. Assim. Tem horas que eu estou com os colegas, com os amigos, tem horas que a gente está sozinho, assim. Depende de dia para dia. Aquele momento que eu estou na água esperando as ondas, eu estou tendo esse momento de solidão, de solitude, poder, né, pensar nas coisas e tal. Então, é só para destacar o valor disso. Eu acho que as pessoas devem buscar isso e devem respeitar das outras também. O direito à solidão é algo tão importante que foi revestido pela Constituição Cidadã com a roupagem de direito fundamental, sendo previsto como cláusula pétrea, inclusive. Percebemos que a solidão é algo positivo, quando observamos que dela emana tranquilidade e reflexões que nos acrescem enquanto seres humanos. Necessita ser algo que transmite paz à nossa existência. A solidão positiva é uma ponte que conecta o nosso eu interior com o mundo exterior de forma saudável e equilibrada. Percebi que quando as pessoas estão juntas numa situação de extrema demanda física, de extremo estresse, o medo e o pânico se contaminam e se multiplicam. Então eu já tinha acompanhado várias travessias a remo no Atlântico Norte, não em solitário, em duplas, onde houve conflitos terríveis. E aí quando eu decidi fazer a minha viagem, falei, puxa, esse é um problema que eu quero resolver na raiz, né? Melhor não levar um complicador na viagem. E no final eu descobri que a experiência de estar sozinho num barco, no mar, num projeto que envolveu centenas de pessoas é maravilhosa, né? Porque para mim foi uma experiência muito feliz. E quando eu cheguei na Bahia, ancorei o barco,
eu olhei para ele estava perfeito, eu estava no auge da minha forma física, e aí eu percebi que em nenhum segundo dos 100 dias eu tive de fato sozinho. A solidão elegida, a solidão que eu escolhi, ela é muito divertida, porque assim, é o momento de você olhar para trás e ver, caramba, quantas pessoas legais fazem parte da minha vida, quanto eu gosto da minha família, quantos amigos eu tenho, quantas pessoas eu envolvi nesse projeto maluco. Meu Deus, não posso falhar, senão eles vão ficar muito decepcionados. E é uma sensação muito agradável, assim, não é um sofrimento, uma pena. Tinha uma sensação forte de que eu vivia uma vida falsa, cênica. Eu não via a realidade do mundo, eu queria ver. Aí eu me botei uma mochila nas costas e fui procurar. E nessas viagens eu ficava às vezes dias sem falar com ninguém. Quando eu não conseguia uma carona, tinha que andar, vamos dizer, 80, 100 quilômetros sem conseguir uma carona. Você passa 2, 3 dias caminhando. Você come na beira da estrada, uma taperazinha, você me arruma de comer aí. Aí nego me dava uma banana, coisa colhida ali no quintal, e eu seguia a viagem. Então, nesses períodos eu passava refletindo. A primeira pessoa que tem que gostar da minha companhia sou eu. Então eu tenho que gostar de estar sozinho. E eu gostava, mas não ficava muito sozinho, porque o meu trabalho me levava para as pessoas. Eu me sinto coletivo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me sinto solitário. Eu acho que todo mundo é só e coletivo ao mesmo tempo. Porque todo mundo é indivíduo. E a coletividade é feita de indivíduos. O personal friend nada mais é que um amigo de aluguel, né? É uma pessoa que está ali para apoiar alguém que esteja num momento difícil. E não é que elas não tenham amigos, as pessoas confundem muito isso. Ah, mas imagina eu pagar para ter eu tenho amigos. Tudo bem. Só que, às vezes, os amigos, eles são ocupados também, eles têm a vida deles, né? E aí é que entra aí o nosso trabalho, mais de apoio, né? No momento que a pessoa precisa. As pessoas que mais me procuram são aquelas pessoas que estão mais no estado de solitude, tá? São pessoas que gostam de morar sozinhas, gostam de viajar sozinhas. Uma coisa muito bacana da solitude é que a pessoa, ela se sente feliz e completa, ela gosta da sua companhia, né? Ela não tem o vazio existencial, assim como existe, né, na solidão. Tem solidões que são necessárias, que são úteis. E tem solidões que também são necessárias, no fundo, mas que você não gosta. Você se sente isolado, você se sente um pária, você se sente um maldito, né, sozinho. Tem dos dois. De qualquer maneira, você dá utilidade. E quando a solidão dói, eu tenho tendência reflexiva. Eu reflito sobre a dor. E quando a solidão é daquelas que eu estou precisando mesmo, eu estou refletindo sobre situações específicas. Então, tudo me era proveitoso. Tem um sentido, digamos assim, positivo, né? Que a gente pode associar com a ideia de solitude, assim, da pessoa que fica solitária, né, e desfruta da solidão e aprende com a solidão e enxerga o mundo melhor por estar vivendo separado, digamos assim, dos demais, afastado, um pouco distante do turbilhão da vida social, das demandas que o mundo faz. E por outro lado tem a pessoa que está integrada no mundo ou que está sozinha em casa, né? Por exemplo, agora na pandemia está sofrendo e ela não consegue, né? Ela sente que tem um tipo de conexão com a realidade, né? Um tipo de experiência significativa que ela não consegue ter. Isso é a solidão propriamente emocional, né? Que importa mais e que tem sido mais discutida, né? Em vários países também, além do Brasil. Socialização é considerado uma necessidade para o ser humano.
O ser humano é um ser social, nós precisamos da socialização, nós precisamos fazer atividades diversas que nos interessem, a gente precisa estar em contato com um ambiente externo, e o que a gente está vendo é que as pessoas estão sendo privadas disso. É uma necessidade, tendo em vista a pandemia, que as pessoas fiquem com distanciamento social, que a gente sabe que isso é fundamental para evitar o progresso da pandemia, mas, por outro lado, se cobra um preço. O brasileiro ele foi particularmente impactado pela pandemia. E um dos sinais que a gente detectou nessa onda foi o brasileiro se pronunciar, se sentir mais solitário do que a população de todos os outros 27 países pesquisados. Nesse caso, foram 50% dos brasileiros que se declararam sentir solidão em algum momento ou com frequência. Ou seja, um número bastante alto, uma incidência bem forte e, como eu disse, maior do que todos os outros países. A percepção de solidão, ela vem do impacto que a pandemia proporcionou. E aí, evidentemente, tem um componente cultural muito forte. Os brasileiros são gregários e nós passamos na pandemia 2 carnavais, um Réveillon, quer dizer, diversas situações coletivas na essência para os brasileiros. Talvez a humanidade não tenha passado por um momento tão longo de confinamento em tantas pessoas, então iremos aprender sobre isso nos próximos anos. E mais a expectativa é que haja consequências em relação ao desenvolvimento das crianças, em relação a, principalmente, as pessoas mais velhas, que têm menos recursos, muitas vezes, para lidar com esses desafios, são os grupos que nós nos preocupamos mais. Mas a realidade também, na prática, é que as pessoas, também adultos jovens, também estão sofrendo muito com esse processo de pandemia, de isolamento, de distanciamento, de solidão. A maior diferença que a gente percebeu, ela acontece por gênero, então acontece as mulheres se sentem mais solitárias, e por idade, os jovens se sentem muito mais solitários e eles estão nitidamente mais sujeitos a problemas potenciais de saúde emocional. Então a gente vê que os jovens, neste momento talvez de vida, que é importante o conhecimento, as experiências, eles têm sentido muita falta disso. Eles manifestam a sensação de solidão de uma maneira muito preocupante e que certamente exige a atenção das autoridades. As características culturais, elas são importantes, né, para compreender o nível de aflição, o nível de estresse que esses estados de isolamento disparam, né, em diferentes sujeitos. Essa sensação de que a solidão ela nos impacta mais porque somos uma cultura mais humana, mais próxima, mais coletiva, ela é verdadeira e ela também é comprovada por outros países que apresentam sinais de solidão. São culturas particularmente festivas, particularmente alegres, particularmente humanas. Ao contrário dos países que apresentam pouca solidão. Por exemplo, Japão e Suécia, Polônia, Rússia, que são culturas mais frias, são culturas mais distantes. Esse tipo de solidão tende a desaparecer, né? Ela não vai se prolongar, então não é um fenômeno que, digamos assim, continua, né? Vai se persistir depois que a pandemia entrar em declínio, né? Mas no momento, sim, a maioria das pessoas tem sentido um pouco, né? Que é normal, mas é uma solidão, em certo grau, ela é positiva, porque justamente ela mostra para nós, olha, tem muitas pessoas que eu amo, que são significativas para mim. Isso é ambíguo, porque ao mesmo tempo a gente tem que estar só e cada um, né, fica em casa, hashtag, esse afastamento, distanciamento social, e ao mesmo tempo essa proximidade do outro, porque todos estamos vivendo algo fundamental ao mesmo tempo. Então isso nos irmana. A gente vive uma situação de isolamento onde, apesar do isolamento físico, a gente está hiper conectado. E eu acho que isso não é muito bom. A gente está hiper conectado e a gente não tem uma perspectiva. A grande diferença é que eu vivi várias situações de confinamento, isolamento muito prolongadas, uma delas chegou a mais de 20 meses, mas eu tinha uma perspectiva. Eu sabia que em 22 meses e 2 semanas eu ia amarrar a amarra do meu barco na minha poita em Paraty. E eu acho que a grande dificuldade que eu estou e todos nós estamos vivendo nesse momento
ninguém é capaz de definir uma perspectiva. Quanto tempo vai durar isso? Para onde nós vamos? Vai voltar o trabalho normal? Não vai? A vida inteira nós ficaremos agora trabalhando na frente de uma tela? Como vai ser isso? A gente não sabe responder essa questão, e eu acho que essa indefinição de perspectiva, ela é, para muitas pessoas, né, dolorida. Para mim também. Os brasileiros, entre todos os países pesquisados, são quem mais sente sinais de ansiedade, são quem mais perceberam aumento de peso, são quem mais sentiram insônia e sinais de enxaqueca. Todas essas condições, que são parcialmente explicadas pelo enorme impacto que a população brasileira foi submetida, eles acabam gerando uma sensação de vulnerabilidade muito grande. E, mais uma vez, sem qualquer estrutura de apoio formal, oficial, sem programas públicos de proximidade e de atenção à saúde mental, não chega a surpreender que o resultado seja uma sensação de desamparo. E o desamparo ele é muito próximo à solidão. Quer dizer, eu estou sozinho lutando contra tudo isso. Porque a solidão é o mal do século. Esta produz dificuldades das pessoas se relacionarem, alastrando sentimentos nocivos, alastrando uma sensação de vazio, de desamparo, inclusive desencadeando a baixa autoestima e certo mal-estar. Cria-se uma barreira entre a pessoa e o mundo exterior, e a solidão, nesses casos, deixa de ser uma ponte para constituir uma verdadeira muralha entre as pessoas que a vivenciam o mundo. A solidão crônica é um estado permanente, prolongado, que tende a despertar distúrbios, né? Principalmente distúrbios de comportamento. Então, as pessoas que são cronicamente solitárias, elas têm muita dificuldade de realizar contatos sociais significativos. Elas tendem a ficar em casa, então consomem comem além do normal, né? E também adoecem por isso, né? A depressão e a ansiedade, elas podem trazer sintomas físicos, sim. Nós sabemos que no caso da ansiedade, as pessoas muitas vezes desenvolvem taquicardia, né? O coração acelerado, às vezes boca seca, gastrite, alterações gastrointestinais, tem gente que vem até diarreia, quadros de diarreia frequentes associados à ansiedade. E é importante a gente entender que o nosso corpo, o nosso organismo é um só. E as emoções, como a ansiedade, como a depressão, vão se expressar no nosso corpo físico, sim. E isso talvez seja o maior desconforto gerado por esse tipo de quadro. A mesma Constituição Federal que protege o direito à solidão positiva, que é a privacidade e a intimidade, não admite a solidão negativa, que é o abandono. Não há de se falar de uma vida digna quando se é abandonado, principalmente pelas pessoas que devem o amor. Sim, estou falando do direito a ser amado pelos entes que até então não são queridos, como um filho, por exemplo. Mas o amor não é algo que simplesmente podemos exigir. Deve ser algo espontâneo, recíproco em sua forma. Nesse sentido, temos o Estatuto do Idoso, que é um microsistema jurídico que trata sobre a pessoa idosa, configurando-se numa tutela jurídica conferida ao idoso. Lá no artigo 3º desse diploma, do mesmo diploma do Estatuto do Idoso, temos a manutenção dos vínculos afetivos, seja com a família ou com a comunidade, como um direito do idoso. Aqui temos uma forma, então, de não abandonar o idoso às margens da solidão. Nós trabalhamos com migrantes, refugiados, né? Então, as pessoas que nós, sociedade, estigmatizamos e deixamos de lado. Então, para essas pessoas, e a gente, né, com um mínimo de empatia, a gente percebe que essa dimensão de exclusão que leva a uma solidão que dói, que fere, que silencia, que às vezes nós silenciamos essas pessoas. Então, acho que tem que ter essa diferença mesmo de quando ela é opção e de quando ela é imposta para a pessoa. E mesmo às vezes na convivência em grupos, quando uns são silenciados em detrimento de outros, ou situações, isso é doloroso. Eu acho que na vida, se a gente conseguisse ter uma harmonia, né, e viver de forma harmônica, já poderíamos, para quem crê, antecipar o paraíso, por que não?
nosso interior reflete quem somos e por isso também merece a atenção e o devido zelo. Para escutarmos a voz que vem de dentro de nós, é preciso silêncio de fora. As respostas que precisamos não vêm só do mundo externo, mas vêm de dentro também. Daí, a solidão passa a ser positiva para o nosso desenvolvimento pessoal e irradia efeitos em quem somos na convivência social. A gente pode dizer que, nesse sentido, se sentir sozinho é algo positivo para o nosso autoconhecimento, que ensina, mostra para nós, né, o que é importante para mim, que tipo de pessoa que eu sou, quais são as coisas, que tipo de relações, digamos assim, né, qual a necessidade que eu tenho de outras pessoas. Então isso é bastante... é um tipo de ensinamento, né, uma lição que a gente obtém, digamos assim, dessa experiência, né, da solidão. Eu mesma gosto do meu estado de solitude. Eu adoro estar no meu canto, eu adoro refletir, eu adoro pensar, sabe? Eu busco muito crescimento espiritual. É aí que se enquadra bastante a solitude, né? A pessoa que tem interesse em cuidar da sua evolução espiritual, né? Geralmente ela se afasta um pouco, ou mesmo dentro da sua casa, ou num retiro, ou viajando, sei lá. É uma coisa saudável. Para mim, solidão é um mergulho em mim mesma, na minha realidade, no meu contexto de vida, na minha convivência. E a dimensão de solidão, para mim, mesmo que tenha momentos que são dolorosos, tem momentos também de extrema libertação, porque passa pela dimensão do autoconhecimento, da convivência consigo mesmo, de um apaziguamento, para também se relacionar com as outras pessoas. A gente é elo, a gente é laço. A partir de qual base? Uma base da solitude estrutural do humano, daquilo que você é. Que você vai sempre fazer a dança com o outro, fazer o acordo com o outro, a negociação, né? Isso é o casamento, isso é amizade, isso é família, que não se destrói. Não precisa ter pancadaria, não precisa ter berraria, né? Você cede para o outro e você deixa o outro ser, você não quer engolir, você não quer devorar, você não quer colocar sua voracidade. Eu acho que a gente vai, essa é a direção, a gente vai conseguir ir fazendo essa variabilidade dos espaços e dos territórios.